quarta-feira, às 8 da manhã, e vai ficar aberto por 24 horas. Ou seja, só vai fechar na quarta-feira, também às 8 da manhã. Os dois testes, então, é a mesma coisa de todos os demais. 3 questões, cada questão valendo 1 ponto, 30 minutos para fazer o teste, vale 3 tentativas, e a nota maior. Fica valendo a nota maior. É isto aí. Animados aí para o feriado? Esse feriado, não sei se vocês já pensaram sobre isso. Esse feriado está vindo junto com a reta final do nosso curso, né? Dos cursos em geral que vocês estão fazendo. Professor, quando que vai ser a última prova? A última prova deve ser no dia 5. Deve ser no dia 5. Quem está perguntando é o Davi? É, isso mesmo. Ô, Davi, deve ser no dia 5. Agora, isso aí não é uma coisa que já bateram o martelo, está sacramentado, não. Mas tudo indica que vai ser no dia 5. Muito difícil não ser no dia 5. E vão ser quantas questões? Olha, de 10 a 15 questões, tudo assim ainda está sendo discutido, tá? Mas de 10 a 15 questões, e talvez 12 questões, parece que várias pessoas estão gostando de 12 questões, com 10 minutos para cada questão. As questões ainda não estão definidas, mas muito possivelmente vão ser questões no estilo dessas, né? Que vocês têm o costume. Talvez do mesmo banco de questões, talvez desse banco de questões misturado com algum outro banco de questões, talvez um banco de questão novo, ainda não sabemos. Mas é isso aí, estamos chegando à reta final do curso. Então, alguém que precise estudar mais e tal, a chance é agora, né? Alguma dúvida que vocês têm aí durante esse feriado, podem me passar e-mail. O mais fácil é me mandar e-mail. E aí eu respondo com prazer. Fora isso, vocês têm, eu não tenho aqui, mas eu já passei para vocês, o horário dos monitores, o horário das monitorias, que seria uma boa vocês também contarem com eles. Gente, vamos lá, mas vocês estão vendo a minha tela aí? Estão vendo o Galileu Galilei? Dá para ver, sim. Hoje, então, nós vamos falar de rotação de corpos rígidos. Mais especificamente, nós vamos ver os conceitos, a teoria, que está no capítulo 10. Nós vamos ver os conceitos de torque, momento angular, precessão, movimento de precessão, muito interessante esse movimento, e trabalho e potência para a rotação. Mas vamos começar com a seguinte questão. Vocês sabem muito bem, né? Vamos dizer que tem um ladrão aí querendo entrar na casa de vocês. Estão vendo o ladrão lá, do outro lado, lá, querendo entrar na sua casa? Você não quer deixar o ladrão entrar. Onde que você deve empurrar a porta para não deixar o ladrão entrar? No ponto A, no ponto B ou no ponto C? Brincadeira, né? Sim. Todo mundo sabe que é no ponto C. Agora, com qual ângulo você deve empurrar a porta? Segundo essa direção aí A, segundo a direção B ou segundo a direção C? Eu acho que também aí todo mundo sabe, né? Segundo a direção C. O ideal é que seja assim perpendicular à porta. Ora, gente, o que eu estou mostrando para vocês aí, uma coisa que todo mundo está careca de saber, né? É que no que diz respeito à rotação de um determinado corpo, o que você deve levar em movimento
para alterar o movimento de rotação desse corpo, ou iniciar o movimento, se ele tiver, alterar de forma mais geral, não é simplesmente a força. A força depende, mas tem outros parâmetros, como, por exemplo, o módulo. Né? Quanto maior a força, mantendo-se as outras condições inalteradas, quanto maior a força, melhor. A direção, também a direção, né? Vocês acham que todo mundo aí concorda que seria a direção C do que está mostrando aí. Não seria a direção A. Jamais seria uma direção ali tangente à porta, no mesmo plano da porta e tal. Sentido, é claro também que o sentido importa, né? Você vai ou empurrar a porta a partir daquele ponto ou puxar a porta. É claro que o sentido importa, obviamente. E o ponto de aplicação? O ponto de aplicação também importa. Vocês falaram, a primeira pergunta que eu fiz aí, né? Você deve empurrar a porta ali mais perto do eixo de rotação, no meio caminho entre o eixo e o final da porta, ou mais próximo ali do final da porta. Mais próximo do final da porta. Ora, a essa grandeza que vai alterar, que altera o movimento de rotação dos corpos, nós damos o nome a ela de torque. Torque de uma força. Mais do que isso, torque de uma força em relação a um eixo ou em relação a um ponto. Nós vamos estar falando hoje, geralmente, em relação a um eixo. Essa grandeza chamamos torque. Torque de uma força. Ora, essa grandeza está para a rotação, assim como a grandeza força está para a translação. Então, eu já falei para vocês, né, desse paralelismo que existe entre a rotação e a translação. Daqui a pouco nós vamos falar com mais detalhes sobre ele, mas eu peço a vocês que fiquem o tempo todo antenados para esse paralelismo. Então, essa grandeza torque, de cara, eu já digo para vocês, ela está para rotação, assim como a grandeza força está para translação. Imagina aí que tenhamos um ponto O, que nós vamos tomar como a nossa origem. Podemos imaginar, nós estamos nesse ponto O. E existe um determinado ponto P que está em relação a nós, dado por um vetor R. Inclusive com um módulo aí, né, uma distância que nós vamos chamar de R. E imagine que sobre esse ponto P exista uma força F. Uma força cujo vetor faz um ângulo alfa com o vetor R. Nós vamos definir torque, como já disse, dessa força em relação ao ponto O. Nós estamos aí usando a letra grega tal. Nós definimos torque como um produto vetorial externo, produto vetorial de R por F. É o R VEC F. Quem que é R? R é essa distância da origem, de onde você está observando, até o ponto de aplicação da força. Essa grandeza torque, ela depende do ponto em que a força é aplicada. Naquele exemplo da porta, você mesmo falou de cara, não foi, Davi? O melhor lugar ideal para você empurrar a porta seria ali, mais distante do eixo de rotação. Então, essa grandeza torque que nós estamos definindo, ela depende da posição em que ela é aplicada. Nós estamos definindo essa posição pelo vetor R. Nós estamos definindo essa posição a partir de um ponto que nós chamamos de O, a nossa origem. Como eu disse, podemos considerar, nós estamos aqui. Então, qual vai ser o torque dessa força em relação a nós? Então, ela é dada pelo produto R VEC F. Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já notei aí em anos anteriores como que muita gente come mosca nessa matéria por uma razão muito simples. Porque eles não entendem o que é realmente esse produto vetorial, esse RVEC-F. Olha, já lembrando de cara, né,
nós temos o produto chamado interno entre dois vetores, que é aquele que nós usamos para definir trabalho, que é um escalar. O módulo dele vai ser dado pelo módulo de F, pelo módulo da distância, a distância D em que a força F atua. F, então, vai ter esse módulo, dado pelo produto, né, da distância em que a força atua. Eu estou falando do torque, né? Estou querendo falar do torque. Ele vai ser dado, vai ter um módulo que vai ser dado pelo vetor posição R e pela força F. Na realidade, o módulo dele vai ser módulo do primeiro, vezes módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. Isso aí para o torque, que é uma grandeza vetorial. Tem esse módulo e está sempre perpendicular aos outros dois vetores. Ou seja, está sempre num plano perpendicular ao plano que esses dois vetores determinam. Eu fiz uma mistura aí, porque eu estava querendo falar também, não do torque, mas do trabalho. Também vai ser dado por uma multiplicação de distância por força. Mas aí é num contexto bem diferente, né? Na questão do trabalho. Mas aqui o torque, então, é isso. É uma grandeza vetorial que vai ser dado pelo produto externo dos vetores posição e do vetor força. Diga, quem estava perguntando. Você pode me mostrar esses vetores no exemplo da porta? Quem são eles? Vamos lá. Voltar aqui, ó, aproveitar aquele desenho. Então, nós vamos tomar, porque a porta tem um eixo fixo de rotação. Então, nós vamos tomar a nossa origem sobre esse eixo de rotação. Vamos dizer, estaria aqui, ó. O eixo, opa, tem que fazer aqui, nessa outra tela. O eixo de rotação, não, peraí, primeiro eu tenho que pegar e abrir aqui a caneta vermelha. Agora eu posso vir aqui. Então, o eixo de rotação estaria aqui, ó. Então, nós vamos tomar o nosso ponto O, algum ponto sobre esse eixo de rotação. Mas, por um motivo, para simplificar as coisas, eu já vou querer tomar, e já eu vou te falar o que é esse simplificar a coisa, eu já vou querer tomar esse ponto O, num ponto sobre o eixo, né? Mas numa direção perpendicular ao ponto de aplicação da força. O vetor R, então, vai deste ponto O até o ponto da força. Esse é o vetor R. Vetor R. Cujo módulo eu estou chamando simplesmente de R. Entendeu? Se eu tomasse esse ponto O, por exemplo, aqui embaixo, mesma coisa. Mesma coisa. Mas aí, veja você o seguinte, o que iria valer mesmo? Ia ser essa componente aqui, ó, perpendicular, né, ao eixo de rotação. Então, eu já estou, para simplificar isso, eu já estou tomando o ponto O justamente nessa direção perpendicular. Voltando lá, estávamos aqui, não é? Então, o torque é dado pelo produto externo entre dois vetores. O vetor posição, que vai da origem até o ponto de aplicação da força, e o vetor força, que nesse diagrama aqui, eu acho que facilita a visualização, eu coloquei ele saindo aqui, né, justamente do ponto P. Mas, em princípio, o vetor F poderia ser representado de qualquer outra forma, como em qualquer outro lugar. Qualquer vetor, qualquer setinha que tem aquele mesmo comprimento e tem a mesma orientação espacial,
representa o mesmo vetor. Eu estou falando isso porque já nós vamos estar fazendo alguns desenhos aí representando o vetor torque. Aí, onde estaria esse vetor torque? Então, já estou falando isso para lembrar, né, que um vetor não é uma setinha. Um vetor é uma coisa de setinhas, né, infinitas setinhas, todas elas de mesmo tamanho e todas elas com a mesma orientação espacial. Mas uma regra lá da matemática, no produto externo de dois vetores, o resultado é um vetor que está no plano perpendicular, está na direção perpendicular ao plano determinado pelos dois vetores que multiplicam, no caso R e F, cujo módulo vai ser dado pelo produto dos dois vetores, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, e cuja direção, a direção já falamos, perpendicular a esse plano, e cujo sentido vai ser dado por uma chamada regra da mão direita. Já nós vamos voltar a falar sobre isso, porque, como eu disse, costuma ser um ponto, um desconhecimento lá do primeiro semestre, que pode fazer diferença aqui agora. Mas, então, o torque, como já disse também, vai ser dado, pode ser escrito por RF, que multiplica seno alfa. Este F seno alfa, ele corresponde justamente à componente da força na direção perpendicular ao vetor R. Ou seja, aquela componente da força na mesma direção do vetor R, ela não realiza torque, ela não contribui para o torque. Aquele lance de você empurrar a porta ou puxar a porta no mesmo, na mesma direção, na mesma direção do plano da porta, ou seja, você empurrar a porta, o seu vetor força indo diretamente, passando diretamente lá pelo eixo de rotação da porta, e isso não vai alterar em nada o movimento de rotação da porta em torno desse eixo. O que vai alterar é justamente a componente perpendicular ao R. Mas aqui, olha, lembrando aí, repetindo o que eu já falei, produto externo de dois vetores. Vamos supor dois vetores quaisquer, vetores A e B. Então, primeira coisa, vocês veem que dois vetores determinam um plano no espaço? Todo mundo vê isso? Se eu quero determinar um plano no espaço, eu posso o quê? Determinar esse plano com dois vetores. Perfeito? Uma das formas de você determinar um plano seria com dois vetores. Ora, como eu já disse, a direção do vetor C, deste vetor produto, vai ser perpendicular a este plano. E o sentido do vetor C vai ser dado pela regra da mão direita. Que regra da mão direita é essa? Ora, imaginem aí, na cabeça de vocês, que vocês façam uma rotação do vetor A até ele chegar no vetor B. Ou seja, imagine aí que vocês estão girando o primeiro vetor até o segundo. No nosso caso, torque é igual a R VEC F. Imagine lá que vocês estão girando o vetor R até o vetor F. Aí, imagine, a mão de vocês aqui, coloque os dedos indicadores no sentido desse giro do vetor A até o vetor B. Aí o dedão aqui, o polegar, vai ficar justamente no sentido do vetor C. No nosso caso, no sentido do vetor torque. Regra da mão direita. Giro o primeiro vetor até o segundo. Imagine com a mão direita o giro, vocês imaginem, façam esse movimento de giro com os dedos indicadores da mão direita. O polegar vai estar mostrando o sentido do vetor tal, do vetor produto. Ok? Esse produto vetorial externo vai aparecer algumas vezes nessa matéria que nós estamos falando, nós estamos vendo aqui. Mas, repetindo, então, o que eu já disse, o torque é o torque de uma força em relação a uma origem. Eu disse... não, já disse isso mesmo. Torque, nós falamos, é sempre de uma força em relação a uma determinada origem.
Daqui a pouco nós vamos falar, agora já imediato, nós vamos falar sobre o momento angular, que é algo parecido, uma situação parecida. Já adiantando, então, o momento angular vai ser definido vai ser, em relação a uma determinada origem. Mas o momento angular é o momento de uma partícula. Então, imagine aí uma determinada partícula de massa m que tenha uma determinada velocidade v. Em relação a uma determinada origem, nós definimos o momento angular, normalmente usamos a letra L, pelo produto dos vetores R e P, R vec P. O momento angular é uma grandeza vetorial, então, dada pelo produto do vetor R pelo vetor P. Vetor R é o vetor posição da partícula em relação a você, em relação a uma determinada origem. Vejam que eu acho isso muito interessante, vocês também vão concordar comigo. O torque é dado por R vec F, que tem a ver, como eu já disse, com a força. O momento angular L é escrito como R vec P. E o momento angular L, ele, nesse paralelismo entre a translação e a rotação, já vocês estão vendo, vocês vão ver que o L é o paralelo, nesse paralelismo, seu correspondente na translação ao vetor P, momento linear. É momento linear P e momento angular L. P é dado por mv, né, o vetor momento é dado por mv. Então, podemos escrever L igual a R vec mv. Neste caso aí, né, bem, sempre, né, o vetor L está no plano perpendicular aos vetores R e V, ou RP, está no mesmo, perpendicular aos vetores R e V. E sempre neste plano, e a direção, então, do vetor L é perpendicular a este plano, e o sentido também é uma regra da mão direita. Gire o primeiro vetor sobre o segundo, ou seja, o R, até o MV. O polegar aqui vai dar o sentido do vetor L. Daí é momento angular para uma partícula. No nosso livro ele coloca letra L minúscula aqui para uma partícula, mas tudo bem. Para um sistema de partículas, então nós temos aí uma partícula de massa M1 com uma velocidade V1. Uma partícula de massa M2 com velocidade V2, uma de massa M3 com velocidade V3, uma de massa M4 com velocidade V4. Por um sistema de partículas, nós vamos definir o momento angular desse sistema em relação a uma determinada origem, como sendo dado pela soma vetorial dos momentos angulares de cada uma das partículas em separado. Então, vai ser o L1, que vai ser o produto de R1 vec V1, que multiplica M1, né? O L2, que vai ser o produto do R2 pelo vec V2, multiplicando também o M2, e assim sobre todas as partículas do sistema. L é somatório de Li, ou podemos escrever que L é somatório de Ri vec Mi Vi. Isso para um sistema de partículas. Isso é o momento angular. Aqui, algo que eu acho interessante, vamos pegar aqui o momento angular de uma bola. Uma coisa que eu mostro muito em sala de aula, quando é aula presencial, então imagine vocês todos estão sentados aí na minha frente, cada um na sua carteira. Aí eu pego um giz aqui e jogo, miro ali a testa de um colega de vocês e jogo, paf, justamente na testa do colega de vocês. Ô, gente, qual vai ser o momento angular desse giz que eu joguei? Depende. Para aquele colega de vocês que o giz veio direto nele, o momento angular é zero. O ângulo entre o R, né, e o V, ou o P, este ângulo vai ser o quê? 180 graus. Então, o momento angular é zero. Esse colega que levou o giz aqui, né, na testa,
para ele ter acompanhado o momento do giz, suponho que eu joguei em linha reta, para ele ter acompanhado o movimento do giz, desde que saiu da minha mão até quando chegou na testa dele, ele não precisou girar a cabeça para acompanhar. Ele não precisou nem girar os olhos, né? Porque não tinha momento angular para ele. Agora, imagina você que estava lá, o quê? Um pouco na frente do colega e à esquerda do colega. Você está aqui, ó, eu estou do seu lado esquerdo, seu colega está do seu lado direito. Para você ter acompanhado esse movimento do giz desde que saiu da minha mão até que chegou do seu colega, você teve que girar a cabeça, girar os olhos. Aquele giz teve um momento angular para você. Você não estava diretamente na direção, na mesma linha, né, do vetor P ou do vetor V. Eu acho interessante vocês verem isso. Quanto mais numa direção perpendicular ao vetor V vocês estiverem, melhor para a observação deste movimento, para a observação dessa grandeza, que é o momento angular. Ou seja, maior vai ser o momento angular, quanto mais perpendicular vocês estiverem a ela. Mas temos o L, então podemos escrever o dl dt. Nada impede. Temos aqui, né, o vetor L. Vamos ver o que dá se a gente derivar esse vetor L em relação ao tempo. Ora, dl dt vai ser o quê? Vai ser a derivada desse somatório. Então, a primeira coisa nós temos que lembrar o que é. A derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. Então, a derivada aqui, ó, de RI, VEC, MI, VI, vai ser a derivada do primeiro, que é VI, VEC, a derivada do primeiro, que é VI, VEC, o segundo, mais o primeiro, que é RI, VEC, a derivada do segundo. Lembram? Derivada de uma soma, o que é? É a soma, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. É essa soma. Então, foi o que eu fiz aí. dl dt pode ser escrito como VI, VEC, MI, VI, mais RI, VEC, MI aí. Agora, repare esse termo aqui. O que vocês me dizem sobre esse termo? Quem está aí atento ao que eu estou falando para produto vetorial, talvez já tenha notado. O que vocês podem me dizer sobre esse termo aí? VI, VEC, MI, VI. Velocidade, energia cinética? Isso aí. Ou seja, esse termo é zero. VI, VEC, MI, VI é o produto vetorial entre o quê? Entre dois vetores que têm a mesma direção. Ó, esse produto é igual a zero. O seno do ângulo entre eles vai ser igual a zero, levando o produto a zero. Então, nós podemos reescrever o dl dt simplesmente como um somatório de MI, de RI, VEC e MI aí. Acompanharam até aí? Ou seja, MI aí, o que é MI aí? MI aí é o que é? Primeira lei de Newton é a força resultante sobre essa iésima partícula. É o que nós podemos chamar de FI. Então, dl dt pode ser escrito como RI, VEC, FI, somatório sobre todas as partículas do sistema. Gente, mas o que é mesmo RI, VEC, FI? Que grandeza que é esta? Nós definimos há pouco. Vai ser o torque sobre esta iésima partícula. Concorda ou não? R, VEC, F é o torque sobre uma determinada partícula. Aqui o I está simplesmente denotando que essa, de N partículas que pode ter no sistema, essa é uma delas, é o que nós chamamos a iésima partícula. RI, VEC, FI é o torque sobre a iésima partícula. Então, podemos dizer o quê? Podemos dizer, nós estamos vendo o quê? Que dl dt vai ser igual ao somatório dos torques sobre todas as partículas do sistema.
ou seja, vai ser igual ao torque total sobre o sistema. Então, está aí outra equação muitíssimo útil, torque igual a dL dt. Mais do que muitíssimo útil. Por favor, me falem aí, qual que é o paralelo desta equação na translação? Qual que é a equação paralela desta equação na translação? Impulso? Não sei, eu chutei. Não. Pensem bem, vocês sabem. Trabalho? Não. Olha aqui. Torque, nós estamos fazendo paralelo com força, não é isso? Momento angular, nós estamos fazendo paralelo com momento linear, não é isso? Ora, F igual dp dt. F igual dp dt. Que, como nós vimos, é inclusive uma outra forma de escrever a segunda lei de Newton. Até mesmo uma forma, podemos dizer, mais poderosa do que o conhecido F igual a ma. Mais poderosa porque F igual a dp dt é válido, inclusive, na mecânica, na física relativística, onde a massa das partículas, as massas dos corpos, se alteram com a velocidade dos corpos. Já o F igual a ma não é válido na mecânica relativística. Mas então, torque é igual à variação do momento angular no tempo. É o equivalente na translação a força igual à variação do momento linear no tempo. F igual a dp dt da translação, F igual a dl dt da rotação. Importantíssima, né? Essa aí podemos dizer é a F igual a ma para a rotação. É a equação base que rege o movimento de rotação dos corpos. Torque igual a dl dt. Então temos aí, momento angular L é dado pelo somatório sobre todas as partículas do sistema de RI, VEC, MI, VI. Aí então, isso aí é uma equação generalíssima, né? Agora vamos fazer algumas correções a esta equação. Vamos começar aplicando essa equação não para um sistema de partículas qualquer, mas para um corpo rígido. Um corpo rígido, em que as partículas não se movem, as partículas do sistema, do corpo rígido, não se movem umas em relação a outras. E vamos supor que esse corpo rígido está girando com uma velocidade angular ômega em torno de, também por uma simplificação, vamos dizer, um eixo de simetria do corpo. Perfeito? Então, fazendo essas simplificações. Ou seja, nós vamos estar trabalhando agora, nós vamos estar falando agora da rotação de um corpo rígido em torno de um determinado eixo de simetria. Bem, em relação ao eixo de rotação, nós podemos escrever RI é igual a MI VEC VI. Isso é somatório, né? O que nós acabamos de ver. Ora, esse produto aqui, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do que nós definimos a velocidade angular ômega. Esse produto aqui, o RI indo do eixo de rotação até o ponto P, multiplicado pelo vetor V, que vai estar perpendicular a ele, VI é sempre perpendicular a RI, nós vamos ter o vetor produto na direção perpendicular a este plano e, vejam vocês, regra da mão direita, que se aplica tanto para dizer qual que é o sentido do vetor ômega, como para dizer qual que é o sentido do vetor torque. Ou seja, este produto aí, essa somatória aí, vai estar sempre na mesma direção e o sentido do vetor ômega. Aí é o que eu já disse, né? VI é perpendicular a RI. Vocês concordam com isso? VI, eu estou indo daquele ponto O lá, ó, no eixo de rotação, que está no mesmo plano do vetor F, ou seja,
eu estou passando pelo ponto P de aplicação da força, uma perpendicular ao eixo de rotação, e estou tomando o ponto O justamente nesse encontro, dessa perpendicular ao eixo de rotação com o eixo de rotação, então eu tenho sempre VI perpendicular ao RI. Seno dos dois, que aparece lá na expressão do produto vetorial, o seno dos dois é igual a 1. E também eu tenho que VI vai ser dado por ômega, a velocidade angular do corpo, que multiplica RI. Isso aí vem também da matemática, né, daquela definição. Se eu estou trabalhando os ângulos, não em graus, mas em radianos, se eu estou dando a velocidade angular ômega em radiano por segundo, eu posso dizer que a velocidade de um determinado ponto que está a uma distância R desse eixo de rotação vai ser dado pelo produto, ômega VEC RI. Aí, então, vê se vocês concordam comigo. O vetor L pode ser escrito simplesmente como somatório de RI que multiplica MI, RI, ômega. Ou seja, produto dos dois modos, de RI por MI VI. Lembrando, seno de alfa vai ser igual a 1. Produto dos dois modos, onde aqui eu já substituí VI por RI ômega. Ou seja, o vetor L pode ser escrito como somatório de MI RI ao quadrado que multiplica ômega. Beleza até aí? Somatório sobre todas as partidas do sistema, né, de MI RI elevado ao quadrado. Ora, esse somatório é o que nós definimos na aula passada como momento de inércia. O momento de inércia deste corpo em relação ao eixo considerado, esse eixo de rotação. Então, nós podemos escrever que L, para corpos rígidos, o momento angular L de um corpo em relação a um determinado eixo vai ser igual ao produto do momento de inércia deste corpo em relação àquele eixo, que multiplica a velocidade angular ômega do corpo. Olha, gente, nós já estamos aí chegando perto para entender aquele lambda bailarina, né? Lambda bailarina. Porque que ela, dando um pulo para o ar, quando ela fecha os braços e as pernas, ela gira mais rápido que abre os braços e as pernas. Mas torque, então, como já vimos, é dado por dL dt. Se nós substituirmos o L para um corpo rígido, né, por I ômega, nós vamos obter que o torque vai ser dado por I alfa. O torque de uma determinada força em relação, ou de um conjunto de força em relação a um determinado corpo rígido, vai ser dado pelo produto do momento de inércia daquele corpo em relação ao eixo de rotação, que multiplica a aceleração angular. Entendendo? Eu não sei pronunciar essa palavra em francês, fouetter? Não sei. Eu sei que ela também pode ser chamada de chicoteado. Se vocês repararem aí, é o chato que é uma animação GIF, né? Ela vai se repetindo. Mas veja vocês, quando ela põe o pé no chão, venceu um ciclo, né, do GIF. Mas quando ela está girando apenas na ponta do pé, ela ganha velocidade quando ela fecha os braços e as pernas. Reparem. Ela fecha os braços e as pernas, ela ganha velocidade. Ou seja, ela, se souber fazer esse jogo legal, ela pode dar aquela olhada com calma assim, para o público e, de repente, né, dar uma rodopiada rápida e tal. Ora, gente, as equações necessárias para entender esse chicoteado do balé. Uma delas é o torque é igual a dL dt, que é aquela equivalente ao F igual a MA, né? Ao F igual a dP dt. É a equação básica, a equação fundamental para descrever o movimento de rotação dos corpos, dos sistemas. E outra é que L é igual a I ômega. Nós vamos aqui estar fazendo uma consideração
de que o corpo humano pode ser, dentro de certos aspectos, considerado corpo rígido, articulado. Ora, gente, força resultante sobre a bailarina quando ela está dando aquele rodopio, quando ela está só com a pontinha do pé no chão, a força resultante é igual a zero. Agora, mais do que isso, as duas forças que atuam sobre a bailarina, a normal, de baixo para cima, e o peso de cima para baixo, ora, o ângulo entre elas é de 180 graus. Ou seja, além dessas forças serem zero, elas não realizam torque em relação a esse eixo de rotação. Podemos dizer, em relação ao centro de massa da bailarina. O torque é igual a zero. Com isto, o que nós podemos falar? O momento angular L não varia. Torque não é igual a dL dt? Se as duas forças que há sobre a bailarina não produzem torque, o ângulo entre elas é 180 graus, então elas não produzem torque, o que nós podemos dizer? L não varia. É um caso em que, quando ela está girando, seja de braço aberto, seja de braço fechado, o momento angular dela é o mesmo, não varia. Agora, de L igual a I ômega, o I varia. Concordam comigo que o I varia? Quando ela está encolhendo os braços e as pernas, o que ela está fazendo? Ela está diminuindo o momento angular dela. Está diminuindo o momento de inércia dela. O momento angular continua o mesmo, ela está diminuindo o momento de inércia dela. A distribuição espacial de massa dela está variando. Quanto mais perto do eixo de rotação tiver essa massa, menor vai ser o momento de inércia do corpo em relação ao eixo de rotação. Então, somem as duas coisas. O momento angular não varia, mas o momento de inércia, que é dado por I ômega, varia. Ela é constante, mas I varia, então nós vamos ter que o ômega também vai variar. Olha, não sei se vocês já fizeram esse experimento. É muito comum nas escolas o pessoal fazer, é um experimento barato de se fazer, né? Aí na universidade, vira e mexe, tem alguém brincando assim, nos laboratórios aí. Sentem numa cadeira giratória e, de preferência, peguem dois corpos relativamente maçudos. Quanto maior a massa eles conseguirem suportar, melhor, mais evidente vai ficar o fenômeno. Comecem com esses dois corpos junto do corpo e peçam um colega qualquer para girar vocês nessa cadeira giratória. Vocês não estão encostando o pé no chão nem nada, hein? Estão aí na cadeira giratória, sem nada que restrinja esse movimento de rotação de vocês. Peço um colega para girar vocês aí, o mais rápido possível. Aí, se vocês abrirem os braços, o que vai acontecer? Vocês vão diminuir a velocidade de rotação. É como se fosse um freio. Abre o braço e diminui a velocidade de rotação. Aí você pensa, agora fiquei parado, freado. Entendeu? Fecha os braços novamente, aumenta a velocidade de rotação. Ora, é a mesma coisa da bailarina, né? L é igual a I ômega. Se vocês estão variando o momento de inércia, variando a posição das massas, o L é uma constante, porque o torque, né, dessas forças, essas forças internas que estão aqui, os torques delas vão se cancelando. L é uma constante, então sobra que variou I, varia ômega. Aumentou o momento de inércia, ou seja, a massa foi para pontos mais distantes do eixo de rotação, o ômega diminuiu. Diminuiu o momento de inércia, o ômega aumenta. Simples, né? Mas voltando a falar de torque, mais especificamente, vamos... Professor, posso fazer uma pergunta sobre... Claro. O momento angular, ele vale quanto? Tipo, no exemplo da bailarina. O momento angular, olha, o módulo dele, podemos dizer que vai ser dado pelo módulo do momento de inércia da bailarina. O momento de inércia é um escalar, não é isso?
Então, vai ser dado por esse módulo, que multiplica o módulo do vetor ômega. O vetor Mas, tipo, ômega é dado em radianos por segundo. e no próprio GIF da bailarina, tem como eu ver esse Olha, momento angular? mais ou menos. Eu até pensei em fazer isso. Não consegui, porque esse eixo da bailarina aqui, ela sai do eixo às vezes. Mas seria mais ou menos esse eixo aqui. Ok? A rotação está aqui, ó. Passa aqui na frente do eixo e vai lá para trás. Perfeito? Então, o vetor ômega está aqui, ó. O vetor ômega está na direção do eixo, na vertical aqui. Imagina esse eixo na vertical. Rega da mão direita, então eu falei a direção, o sentido está para cima, rega da mão direita. Ou seja, no giro que a bailarina está dando, eu estou colocando eixo sentido, chamando a atenção que aqui, ó, inicialmente está passando na frente do eixo, mas depois vai passar lá atrás. Perceberam o sentido, né? Olhando por cima, seria no sentido anti-horário. Então, aqui estaria o vetor ômega. L é igual a I ômega, mesmo módulo do produto I ômega, mesma direção e sentido do vetor ômega, então o vetor L da bailarina estaria aqui. Ok? Um vetor, então, perpendicular ao plano, ou seja, na direção vertical, apontando para cima. Tudo bem? Entendido mesmo? É Davi que perguntou, Davi? Entendi. Entendeu mesmo, Davi? Isso aí Entendi. necessita que a gente pare uma coisa, nós para tentar visualizar isto tridimensionalmente, fazer essa visualização espacial, né? Mas basicamente é isso. O vetor L, o vetor ômega, nós definimos aí como um vetor que está na direção do plano perpendicular ao plano de movimento das partículas daquele corpo. O ômega está sobre o eixo de rotação, sentido regra da mão direita. O L, então, I é um escalar, então o L vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor ômega, com o módulo dado pelo módulo de I vezes o módulo do vetor ômega. Como eu falei, veja só, o vetor L não necessariamente tem que estar nesse eixo. Você poderia representar o vetor L aqui, por exemplo. O que teria de ter é o quê? A representação dele tem que ser tal que eles têm o mesmo módulo, então seria o mesmo comprimento aí da setinha, mesma direção e mesmo sentido. Não sei também se era essa a sua dúvida, Davi. O vetor L, como um vetor, a visualização dele pode ser feita em qualquer ponto do espaço. Não é como o vetor R, que ele tem que sair obrigatoriamente da origem do sistema considerado e vai até o ponto de aplicação da força, ou vai até o ponto em que a partícula está. Ok? Ok, entendi. Bem, mas então, entendendo a precessão. Isso aí, acho que eu tenho que tirar isso daqui. Não quer rodar mais uma vez. Não é isso que eu quero. Eu quero... O que eu posso fazer aqui? Como que eu saio disso aqui? Eu não quero mais a caneta. Contador.
marca-texto, borracha. Não é nada disso que eu quero. Ô, gente. Não é nada disso. O que é isso aqui? Muito menos isso. E agora? Ó, eu vou fazer o seguinte. Já que não consigo resolver numa boa, vai no trampo. E aí vamos recomeçar aqui. Entendendo a precessão. Esse movimento que nós chamamos de precessão de um corpo que gira fase indeterminada em relação a um determinado eixo. Entendendo esse movimento, parece mágica, né? Primeira coisa é o seguinte, alguém pode pensar, pelo fato do corpo da roda estar girando, aparece uma força extra aí. Não aparece uma força. Como assim? Ligou uma máquina de milagre, essa força vem de onde? Não. As únicas duas forças que atuam sobre esse sistema são o peso e essa tensão do cabo. Mas antes disso, as equações nós vamos precisar para entender esse movimento. Torque é R VEC F, momento angular L é I ômega, e torque também pode ser escrito como dL dt, a variação do momento angular no tempo. Bem, mas forças que agem sobre esse corpo é o peso e a tensão aí no fio T. Que outras forças agem? Existem, por exemplo, sobre um ponto qualquer aqui da roda, existe o quê? Existe uma força centrípeta. Mas vejam vocês, e sobre aquele outro ponto que está aqui do outro lado da roda, vai ter uma força também de mesmo modo, mesma direção, todas elas apontando para o centro da roda, né? Ou seja, essas forças todas se cancelam. Essas forças todas aparecem aos pares. São forças internas ao sistema. Então, não tem como forças internas a um sistema produzir torques nesse sistema. Alguém tem alguma outra força aí? Além do peso e dessa tensão do fio, tem alguma outra força? Força externa sobre o sistema? Não tem, né? Não tem. Então, tudo que nós temos que entender é o que essas forças provocam, produzem sobre esse meu sistema, que é a roda de bicicleta. Vamos tomar a nossa origem nesse ponto aqui, onde a corda está amarrada no eixo da roda de bicicleta. Vai ser o nosso ponto A, a nossa origem, esse ponto aqui. Aí o vetor D, aí nós vamos estar vendo o seguinte, o torque da tensão é igual a zero, nós vamos ter que considerar apenas o torque da força-peso. Ou seja, em relação a esse ponto aqui, o torque, a única força que realiza torque sobre o sistema é a força-peso. Justamente por esse motivo que eu coloquei aqui esse ponto onde anula o torque da tensão no fio. Então, temos aí força-peso está na vertical para baixo, o vetor D, ou o vetor R, né, R VEC F, ou o vetor R, está na horizontal, ele vai, lembrando, né, da origem considerada do sistema até o ponto de aplicação da força. Aqui estou considerando que todo o peso da roda de bicicleta está ali no centro de massa dela. Ora, se eu tenho o R, no caso aí o D, e o F, no caso o mg, eu tenho o torque. Ou seja, o torque vai ser um vetor perpendicular ao plano aí da tela, que vai estar saindo do plano da tela, vindo na direção dos nossos olhos. Olha aqui, é o R VEC F, né? O vetor D e o vetor mg estão no plano da tela.
Perfeito? O vetor D e o vetor mg estão no plano da tela. Então, a direção do torque é a direção perpendicular ao plano da tela. E o sentido rega na mão direita. Podem imaginar, para facilitar, coloca os dois vetores numa mesma origem. Girem o D até ele se encontrar com o mg. Façam com os indicadores este movimento, do D girando até o mg. O polegar vai estar indicando o sentido do vetor resultante. Então, o torque é um vetor que está aí, perpendicular ao plano da tela, saindo da tela e vindo na nossa direção. Agora, olha aqui. Desta equação aqui, torque igual a dl dt, nós podemos multiplicar o dt para cá, nós vamos ter que dl é igual a torque dt. Então, nós temos o vetor torque, nós temos também o vetor dl a partir dessa multiplicação, torque dt. Ou seja, o vetor dl, ele obrigatoriamente tem a mesma direção e o sentido, o mesmo sentido do vetor torque. O vetor dl também vai estar perpendicular ao plano da tela, saindo do plano da tela. Além disso, ora, onde que está o vetor L aí? Davi, onde que está o vetor L aí? Você consegue me dizer? Vamos ver se você entendeu mesmo a resposta que eu te dei há pouco. Deixa eu pensar. Ele vai estar no eixo da bicicleta ali? Vai estar paralelo ali ao eixo de rotação. Beleza. Isso. E na figura aí, vai estar apontando para a esquerda ou para a direita? Acho que para a esquerda. Para a esquerda, isso aí. Aí vocês têm que considerar qual que é o sentido de rotação da roda de bicicleta. Se vocês prestarem atenção ali desde o início, ela está girando aí, a parte mais próxima de nós dela está subindo e a parte mais baixa está descendo. Então, se vocês pegarem mão direita, a regra da mão direita, imagina que vocês estão pegando o eixo de rotação com os indicadores aqui fazendo um movimento de giro, indicando o movimento de giro. O dedão aqui vai estar mostrando o valor do vetor L neste exato momento. Nesse exato momento. Ora, tem um torque agindo sobre a roda, esse torque não é igual a zero, então o que é que nós temos? Torque é igual a dl dt. Então nós temos que existe, então, variação do vetor L. Neste instante aqui, o vetor L é este. Mas daqui a pouquinho o vetor L não vai ser mais este. Daqui a pouquinho o vetor L vai ser este aí, somado com o vetor dl. O vetor dl, podemos entender como ele está puxando a pontinha aqui do vetor L para nós. Vamos imaginar a gente olhando isso aí, olhando por cima. Nós temos aí agora, está aí o vetor L. Daqui a pouquinho que eu digo, um intervalo infinitesimal de tempo, é claro que eu não tenho que desenhar tão pequeno assim, mas daqui a pouquinho o vetor L vai ser igual a esse Li, estou chamando de vetor Li inicial, mais o vetor dl. Esta soma vetorial daria aqui, está o vetor L aqui agora. Soma o vetor dl, dá o vetor L daqui a pouco. Aí, daqui a pouco, o que eu faço? Repito a dose, soma esse vetor L e um outro vetor Lzinho. E vou fazendo isso aí sucessivamente. Ora, eu vou tendo este vetor L girando em torno deste eixo vertical. Estou olhando isso por cima, né? E girando em torno deste eixo vertical. Ora, daí este movimento da roda de bicicleta T. O torque sobre ela, alguém poderia pensar, esse torque não faria a roda de bicicleta cair? Faz a roda de bicicleta cair apenas no caso em que o L inicial é igual a zero. Ou seja, a roda de bicicleta não está girada. Neste caso aí, ora, você não vai estar somando o dl a um vetor L já pré-existente. Você vai estar somando o dl ao vetor zero.
Então, daqui a pouquinho, ora, o L que o corpo vai ter vai estar na mesma direção do DL. Mesma direção do DL, o que é? Ou seja, uma direção perpendicular ao plano da tela, apontando aqui na nossa direção. Aí, então, neste caso aí, você vai ver o movimento da roda de bicicleta não com o seu eixo se mantendo horizontal. O movimento da roda de bicicleta, o quê? Justamente caindo feito um pêndulo. Porque ela vai estar, então, girando em torno de um eixo que está horizontal. Perceber essa grande diferença, gente? Ora, é aquela situação, eu acho que nenhum de vocês ainda tem, pode ser que algum ainda tenha, mas de imaginar o seguinte: se eu faço uma força sobre um determinado objeto, sobre uma determinada pessoa para cá, essa pessoa vai se movimentar na direção e no sentido da força. Não, isso só se a pessoa estiver parada. Se a pessoa estiver parada, eu puxo ela na minha direção, ela vem na minha direção. Mas se a pessoa estiver se movendo aí, né, com um V perpendicular aos meus braços, onde eu estico, eu puxo essa pessoa, ela vai ficar dando volta aqui em torno de mim. Então, é algo semelhante, ou algo, podemos dizer, paralelo para a rotação. Se eu aplico um torque sobre um determinado corpo que tem o L inicial 0, o L, daqui a pouco, desse corpo vai ser na mesma direção, no mesmo sentido do torque. Então, é aquela coisa, né? Se eu aplico a força sobre a pessoa, puxa a pessoa para mim, se ela está inicialmente parada, o momento linear dela, não o momento angular que nós estamos vendo agora, mas paralelo, o momento linear dela vai ser na mesma direção da força que eu realizei sobre ela. Mas, se eu aplico o mesmo torque sobre a mesma roda de bicicleta, porém, na situação dela agora ter um momento angular L, aí o movimento já vai ser completamente diferente. Como que a pessoa está agora com o movimento, com um determinado momento P, e eu puxo aquela pessoa perpendicularmente, numa direção perpendicular àquele P. Ela não vai se movimentar na minha direção. Ela vai o quê? Ficar dando volta em torno de mim. Perceberam esse paralelismo? Pensem sobre isso, gente. Hoje, terminando a aula, pensem sobre isso. É uma coisa legal de se entender, bonita da natureza, e que, entendendo isso, vocês vão ter entendido quase tudo de mais importante nessa matéria, rotação de corpos vivos. Entendendo mesmo, entendendo na moral o movimento de precessão, vocês vão estar entendendo muita coisa, quase tudo, dessa matéria, rotação de corpos rígidos. Esse movimento de precessão não é um movimento que se limita a um giroscópio, né? Podemos dizer que a roda de bicicleta está funcionando como um giroscópio. É um movimento muito generalizado, como o movimento de peões. Alguém ia perguntar alguma coisa? Era eu de novo. É porque eu não entendi por que a roda, inicialmente, ela estava na horizontal e ela passa para a vertical. Isso eu ainda não entendi. Por que ela sobe? Não. Aqui. Ela já foi colocada para girar com este eixo no horizontal. Tá? Vamos voltar lá? Ela já foi colocada para girar com esse eixo no horizontal. Ah, nessa aí não aparece. Nesse vídeo não aparece. Aquele vídeo que eu mostrei na semana passada aparece. Tá? Mas não importa se ela foi colocada nessa posição. Vamos dizer, num certo instante t igual a 0, a situação é esta. A roda está girando aí em torno do seu eixo, e o seu eixo está, num instante igual a 0, o seu eixo está ali na horizontal. Então, por essa análise do torque que eu mostrei para vocês, ora, daqui a pouco ela continua com o eixo na horizontal, porém deslocado um pouquinho em relação à posição anterior. Daqui a pouco, novamente deslocado um pouquinho, sempre deslocado horizontalmente. Isso porque o vetor dl, podemos dizer no fundo, o vetor dl, no fundo o vetor torque, e consequentemente o vetor dl, eles estão na horizontal.
eles não têm uma componente vertical. Então, por isso, pelo fato do torque estar na horizontal, e o DL, veja você, torque e DL têm a mesma direção, podemos ver por aqui, torque e DL têm a mesma direção e sentido, por isso que o acréscimo ao DL sobre este L vai ser um acréscimo na horizontal, como nós vimos aqui, né? Aqui para o outro lado que eu quero ver. Como nós vimos aqui, nessa animação. Isso está aí para o caso do L inicial ser igual ser diferente de zero. Se o L inicial fosse igual a zero, tudo que nós falamos, toda a matemática aqui que nós falamos, toda a física continuaria a mesma. Agora, o que teria de diferente? Em L sendo igual a zero, nós vamos estar somando esse vetor dl a um vetor zero. Aí, o vetor L, daqui a pouco, vai ter a mesma direção do vetor dl. Mesma coisa, né? Fulano está parado lá, eu puxo na minha direção, ele está parado. Então, daqui a pouco, ele vai ter um momento linear na direção da força que eu apliquei. Vai ter um momento linear vindo na minha direção. Mas agora o fulano está correndo ali. E eu amarrei uma corda nele e estou puxando ele para cá. Essa corda vai estar fazendo o papel da força centrípeta. Ora, esta força que eu estou fazendo está provocando uma variação no momento linear dele, no P. Mas não trazendo e apontando esse vetor P para mim. Simplesmente mudando a orientação espacial deste P instante a instante. Então, é basicamente, não vou dizer a mesma coisa, né? Mas existe um paralelismo imenso entre esses dois exemplos que eu estou dando. Perdi qual que era a sua dúvida mesmo, Davi? Não, eu já entendi já. É porque eu tinha olhado do jeito errado o vídeo. Eu não tinha pegado ele direito. Mas eu estava falando, né, esse movimento de precessão é o movimento de um peão. Alguém aí, todo mundo aí já viu um peão, já? Peão, você coloca o peão para girar, o eixo dele vai ficar girando em torno de um determinado eixo, e este eixo dele vai ficar girando rapidamente em torno de um determinado eixo, e este eixo dele vai ficar girando vagarosamente, comparado, né, com o próprio ômega dele, em torno de um eixo vertical. Este é o chamado movimento de precessão, que é a mesma coisa do que nós vimos aí para a roda de bicicleta. Então, eu vou passar mais ou menos rápido. Professor, oi. E quando o peão está parando, que ele vai entortando? Você pode explicar essa parte? Posso. Vamos entender primeiro o momento de precessão, e aí eu falo quando ele está parando. Aí você me lembra. Tá bom. Tá legal? Uhum. Se eu esquecer, você me lembra. Mas aqui, então só entender isso eu vou passar rápido, né? Entender o momento de precessão é uma coisa só. Seja para a roda de bicicleta, seja para o peão. Para o peão, por exemplo, forças que agem sobre o peão vão ser o peso e a força do chão sobre a ponta ali do peão. Tudo bem? Tem alguma outra força? Essa força ali do chão sobre a ponta do peão, eu já estou misturando ali uma força normal e uma força de atrito também. Oi, quem falou alguma coisa? Não? Bem, são essas duas forças, não tem outra, né, força agindo sobre o peão. Vamos aí tomar a nossa origem na ponta do peão. Alguém poderia perguntar, mas não poderia ser tomar origem no centro de massa? Poderia. Tomar origem aqui no centro de massa? Ó, tomando origem na ponta do peão, eu estou eliminando, eu não vou precisar trabalhar com essa força F. Já tomando a origem no centro de massa, eu não vou precisar trabalhar com a força peso. Mas tem uma diferença muito grande entre uma força e outra aqui. Força peso eu conheço bem, mg. Já esta força sobre a ponta do peão, a componente vertical dela, eu também conheço. Enquanto o peão estiver estável ali, essa componente vertical dela vai ser dada também pelo mg. Mas já a força de atrito aqui,
eu desconheço quanto que ela vale. Ou seja, se uma força de atrito estático, né, a ponta do peão está parada ali, essa força pode ir de qualquer valor, variando de 0 até o valor máximo, que é o μ vezes a compressão, o μm, o coeficiente de atrito. Eu sei, por exemplo, que essa componente na mesma direção do plano, né, na mesma direção da superfície, ela está apontando para o centro de onde o peão está girando. Ou seja, ela vai estar, na realidade, desempenhando o papel de força centrípeta deste peão. Perceberam? Então, é uma força que, em parte, está perpendicular ao chão e, em parte, paralela ao chão. A parte perpendicular é igual ao próprio peso, já que o centro de massa do peão não está nem subindo nem descendo, enquanto ele ainda está em equilíbrio, e a parte horizontal, né, a parte paralela ao plano, fazendo o papel da força centrípeta. Bem, são essas forças, tomando a minha origem na ponta do peão, eu não preciso trabalhar com a força F, e tenho um torque como, se tanto o mg como o d estão no plano da tela, o torque vai estar a direção dele perpendicular ao plano da tela e saindo do plano da tela. Aqui, ó, apenas lembrando o seguinte, se eu tomasse a minha origem aqui e considerasse o torque da força F, também neste caso eu teria o torque saindo do plano da tela, perpendicular ao plano da tela e vindo na nossa direção. Ou seja, o torque ele tem que ser o mesmo, ter o mesmo valor, independente se eu estou tomando do ponto do peão para o centro de massa ou do centro de massa para o ponto do peão. Agora, para calcular esse torque, inicialmente fica bem mais simples se eu coloco a origem aqui, porque o mg eu conheço bem, a força F eu já não conheço tão bem assim. Bem, o torque tem essa direção e esse sentido, o L está na direção do eixo do peão, e o DL vai ter a mesma direção e o mesmo sentido também do torque. O L, repetindo mais uma vez, L é igual a I ômega, né? L é igual a I ômega. O I está na direção do eixo de rotação, sentido regra da mão direita. Então, o L também está na direção do eixo de rotação, sentido regra da mão direita. Isto aí fazendo ainda continuando, o que eu tinha dito há pouco, né? Que nós estamos trabalhando com o corpo girando em torno de um eixo de simetria, o eixo de simetria de massa. Ou, em outras palavras, seria o corpo estar balanceado. Não sei se já viram isso na roda do carro de vocês aí. De repente, ela fica desbalanceada. Vocês vão lá e tal, eles vão fazer uma distribuição de massa, vão colocar umas massinhas de um lado ou do outro lado ali da roda para balancear a roda. Aqui eu estou considerando que esse peão esteja balanceado, ou seja, o L está justamente na direção do eixo de rotação. Se ele estiver desbalanceado, isso aí não seria mais verdade. Bem, mas então a este L aqui, eu vou estar somando sucessivamente um vetorzinho dl que está na horizontal. Somando sucessivamente esse vetorzinho dl aqui. Ó. Sempre na horizontal e sempre perpendicular ao plano formado por mg e por r, né, que é o próprio L. Mesma direção e sentido L. Então, da mesma forma que essa roda de bicicleta faz esse movimento em torno deste eixo aqui da vertical, esse peão também vai fazer esse movimento. A ponta desse vetorzinho L vai percorrendo aqui essa circunferência em torno desse eixo aqui da vertical. Isso seria uma coisa ad eterno, se não houvesse nenhuma força dissipativa. Mas tem. Esse peão está atritando com ar, tem atrito aqui, por mais que você coloque uma pontinha e tal, essa pontinha está girando em relação ao Sol, tem atrito aqui, o que vai fazer com que este peão perca energia. Ele vai perdendo, ele vai girando cada vez mais devagar. O L vai se tornando cada vez menor.
Aí o L vai se tornando cada vez menor. Veja você, chega um ponto que o DL não é tão pequeno assim que nós possamos considerar que a soma dele ao L não altera o produto do vetor final. Ou seja, ele é tão pequenininho, esse DL, que você vai estar instante a instante apenas mudando a direção do vetor L. Quando esse vetor L se torna pequeno, esse DL, então, aí já vai dando uma direção ao vetor L, que é a própria direção do DL. Deixa eu ver se podemos fazer uma analogia. Podemos fazer uma analogia, né? Você está puxando o rapaz lá, né? E ele se movimentando sempre com o P perpendicular a essa força F que você faz. Mas aí, por dissipações de energia, o que vai acontecendo? Ele, por exemplo, vai diminuindo o seu momento linear, vai diminuindo a sua velocidade consequentemente esse momento linear. Essa força que você faz vai, então, trazer o cara de encontro a você. Então, é mais ou menos o que vai acontecer aí. Esse L vai diminuindo até o ponto que você vai ter a situação parecida com a situação que você tinha inicial no filme que eu mostrei na aula passada, a roda de bicicleta simplesmente cair. Simplesmente cair. Percebeu quem fez a pergunta? Alô? Aham, percebi. Olha, bola para frente. Ainda dentro do mesmo tema. Ainda usando essas mesmas equações. Torque é R VEC F, L é igual a I ômega, torque é DL dt e DL é torque dt. Por que uma bicicleta em movimento faz uma curva quando inclinada? Você está numa bicicleta. Vamos dizer, você, nessa visão aqui, você está se afastando de nós. Você quer fazer uma curva para a direita. Tem duas formas de você fazer essa curva. Uma delas, você gira o guidão para a direita, ou outra delas, qual que é? Você inclina a bicicleta para a direita. Quem já andou de bicicleta sabe disso, né? Ou de moto sabe disso. Concordam? Então, o que está acontecendo ali? Então, mesma coisa, vamos ver. Forças que estão agindo aí sobre a bicicleta. Peso e uma força do chão sobre a bicicleta, uma força F. Essa força, mesmo no caso do peão, a parte vertical dela, perpendicular ao chão, é igual ao peso mg. Mas já a parte horizontal é a força de atrito, nós em princípio não sabemos quanto que ela vale. Se a bicicleta está se afastando de nós, vê se vocês concordam comigo. Se a bicicleta está se afastando de nós, imagina a roda da bicicleta. Coloca a mão de vocês aí, fazendo o movimento de giro da roda de bicicleta. O vetor L vai estar no plano, ou seja, o cara está caminhando perpendicularmente ao plano da tela. Então, o vetor L vai estar no plano da tela, da esquerda, da direita para a esquerda. Concordam com isso? Imagina o ômega das rodas de bicicleta, L igual a I ômega, né? Imagina o ômega das rodas de bicicleta, o L vai estar na mesma direção e mesmo sentido deste ômega. Tudo bem? Ora, tomando a nossa origem também no ponto lá de encontro da bicicleta com o chão, nós vamos ter o torque devido a apenas uma força, o torque diferente de zero devido a apenas uma força, que é justamente a força peso. Esse torque vai ser dado por D VEC mg, que neste caso aí vai ser entrando na tela. Ou seja, o vetor D e o vetor mg estão no plano da tela, o vetor torque tem a direção perpendicular à tela e sentido regra da mão direita. Façam o D VEC mg, o indicador aqui vai estar apontando para dentro da tela. Consequentemente, o vetor DL também está apontando para dentro da tela. Então, agora, vejam vocês, como que a bicicleta vai fazer esse movimento para a direita? Agora, o vetor L está no plano da tela. Daqui a pouquinho, essa pontinha do vetor L vai ter entrado um pouquinho para dentro da tela.
porque nós vamos ter que somar ao vetor L o vetor DL, que é um vetorzinho que está aqui, ó, perpendicular, entrando na tela. Ou seja, seria a mesma coisa de nós pegarmos o eixo da roda de bicicleta e dar uma giradinha, né, para a direita dele, para ele. E isso vai acontecendo sucessivamente, enquanto esse torque existir. Para você não quer mais fazer a curva, a bicicleta já virou o tanto suficiente, o que você tem que fazer? Volta para a vertical. Aí, então, ora, o torque da força-peso sobre esse ponto aqui vai ser igual a zero. O D e o MG, o ângulo entre eles vai ser 180 graus. Sendo 180 graus igual a zero. Por isso que uma bicicleta em movimento faz uma curva quando inclinada. Alguém já deve ter reparado, né? Quando você joga uma moeda pelo chão, a moeda vai girando ali. Já repararam? Uma moeda sempre faz uma curva antes de cair. Já repararam isso? Aí o fulano aí, ó, está perguntando, a explicação é parecida? Ele não está perguntando, ele está pensando. Igual vocês não perguntam, mas pensam, né? A explicação é parecida? Não. É a mesmíssima explicação. Mesmíssima explicação. Não vou nem repetir aqui. Mesmíssima explicação. Simplesmente tiraria aqui o desenho da bicicleta, do homem na bicicleta, e colocaria o desenho aqui de uma moeda. Este ponto aqui, podemos dizer, o ponto sem de massa, né, da moeda. E a explicação seria a mesmíssima explicação. Trabalho. Ô, gente, imagina o seguinte, você está lá no parque de diversão, aí, de repente, terminou a energia do parque de diversão, o seu sobrinho, ou seu irmão, sei lá, está doido para andar no carrossel e tal, você fala, eu resolvo isso. Desliga aí o carrossel que eu empurro. Você empurra ali esse carrossel. Você está empurrando esse carrossel. Você realiza o trabalho? Alguém pode pensar, não vou realizar trabalho, não. Quando eu der uma volta completa, eu volto aqui na mesma posição. E o que isso tem a ver? Claro que você realiza o trabalho. Você está realizando uma força F durante um determinado deslocamento, você realiza um trabalho. Olha aqui, olhando por cima, né? Vamos dizer, esse carrossel tem um raio R. Você está agora realizando a força F naquela posição ali. E está realizando o tempo todo enquanto o carrossel está girando. Você sempre mantendo, vamos dizer, uma força F, a direção vai mudando, mas o módulo dela é constante. Ora, você realizou essa força F por um arco de circunferência igual a S. Ou seja, que pode ser escrito em termos do ângulo θ. Vocês concordam comigo, gente, que o trabalho que vocês realizaram foi F vezes S? Ou seja, dado pelo produto da força, pelo S aqui, o comprimento desse arco de circunferência? Em cada instante, o trabalho que vocês realizaram foi F que multiplica ds, a variação infinitesimal de S. Somando isso tudo, vocês vão ter que o trabalho vai ser dado por... Coloca o F em evidência, né, já que ele é constante, faz a integral de ds, vai dar o próprio S. Mas, se nós estamos usando o θ em radianos, nós podemos escrever que S é igual a Rθ. Vem lá na matemática, né? S é igual a Rθ. Se S é igual a Rθ, nós podemos escrever esse trabalho como F que multiplica Rθ, substituir Rθ no lugar de S. Mas, o que nós vimos aí? Como nós definimos o torque? O torque é dado pelo produto F vezes R. Neste caso aqui, vejam vocês, o F e o R, ou melhor, aqui, o R está aqui, né? R está aqui. E o F, eles são perpendiculares. Então, o módulo do torque vai ser dado pelo módulo do F vezes o módulo do R. Então, o que nós podemos escrever? FR é igual ao torque, né? Ora, trabalho é igual ao torque que multiplica o ângulo θ. Isto aí para um torque constante. Ou seja, nós estamos supondo que o F,
consequentemente, o torque não varia com o tempo. Estamos supondo que o F não varia com o tempo, que o R também, o módulo R não varia com o tempo, a orientação espacial deles é sempre a mesma, ou seja, por um torque constante. Nós podemos dividir esse movimento aí em intervalos tão pequenos que nós possamos garantir que em qualquer um desses intervalos o torque vai ser constante. Nem que esses intervalos sejam intervalinhos infinitesimais. Aí, num intervalinho infinitesimal, nós podemos escrever que o dW, né, a variação infinitesimal do trabalho, o acréscimo infinitesimal do trabalho, vai ser dado pelo torque que multiplica dθ, ou seja, o torque que multiplica esta variação angular dθ, ou seja, variação do θ, variação angular dθ. Perfeito? Isso aqui seria para o intervalo de tempo ΔT, isso aqui para o intervalo de tempo ΔT, quando o ΔT tende para zero, intervalo de tempo infinitesimal. Ou seja, o trabalho como um todo vai ser dado pela integral desse θ dθ, integral de quê? Desde um θ1, θ inicial, até um θ final, desde um θ1 até um θ2. Ou seja, o trabalho vai ser escrito por torque que multiplica dθ. Isso aí é em paralelo, né, ao que nós tínhamos. Na translação, o trabalho é dado por F que multiplica dx, é unidimensional. F dx, ou F dr. Aqui é tal torque dθ. Mas, I-alfa, como nós já vimos, torque é igual a I-alfa, então nós podemos escrever que o dW, a variação infinitesimal do trabalho, vai ser dado, substitui aqui no valor de torque, substitui I-alfa. Vai ser dado por I-alfa que multiplica dt. Mas o alfa, o que é o alfa? O alfa é o dômega dt. Perfeito? A aceleração angular, como nós definimos há 2 aulas atrás, né, é dada pela variação no tempo, pela derivada em relação ao tempo. A aceleração angular é dada pela derivada em relação ao tempo da velocidade angular. Agora, esse dt aqui, ó, esse dt aqui ele pode entrar na brincadeira, como está aqui, dividindo o dômega, mas não alteraria nada se ele aparecesse dividindo o dθ. Se ele aparece dividindo o dθ, o que nós vamos ter? Dθ dt é justamente o ômega. Ou seja, nossa definição de velocidade angular ômega igual dθ dt. Aí então, olha, vejam vocês, o I vai ser dado pelo dômega, que multiplica o quê? O dθ dt, que multiplica o ômega. Ou seja, o dW, né, vai ser dado pelo I, que multiplica o dômega, que multiplica o ômega, ou seja, I ômega dθ. Quando nós colocamos isso aqui nesta integral, ou seja, o trabalho total é igual ao integral do dW, nós vamos ter o quê? Integral de ômega dômega, de um ômega inicial até um ômega final. Olha, o que vai dar isso aqui? I é uma constante que cai para fora da integral. Integral de ômega dômega, a integral indefinida vai dar meio de ômega ao quadrado. Quando a gente aplica os limites de integração de ômega 1, ômega inicial, até ômega 2, ômega final, nós vamos ter o quê? Isso aqui vai dar meio de I ômega final ao quadrado, menos meio de I ômega inicial ao quadrado. Ora, gente, brincadeira, né? Como foi mesmo que nós definimos a energia cinética de rotação de um corpo? Ou melhor, definimos não. Qual a expressão que nós chegamos para a energia cinética de um corpo quando as partículas desse corpo estão em movimento de rotação? Um corpo rígido, né, em rotação. É justamente I meio de I ômega ao quadrado. Ora, olha só o que nós chegamos. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Variação da energia cinética de rotação, né? Ou seja, nós chegamos naquela equação trabalho-energia. Trabalho igual trabalho-energia cinética, né? Teorema trabalho-energia cinética. Só que agora para rotação. Apenas lembrando aí que nós estamos fazendo a consideração
que nós temos um corpo rígido, ou seja, o I é uma constante. O I pode sair daqui do sinal de integração, né, para obtermos esse resultado. Isso aqui não seria exatamente como está, não seria válido para o sistema de partículas qualquer. Já temos aí o teorema trabalho-energia para rotação. Temos, então, trabalho para a rotação, trabalho de um torque, vai ser dado pela integral do torque dθ. Não vou fazer aqui agora, mas comentar o impulso numa mesma... Daqui a pouco eu comento melhor. Mas já adiantando, o impulso de uma mesma forma vai ser dado por quê? Integral do torque dt. Trabalho é uma integral no espaço, impulso é uma integral no tempo. Daqui a pouco eu comento sobre isso. Mas antes de vamos falar de potência. Potência, como nós definimos potência, o que é? A variação potência instantânea. Não vou entrar naquela definição, potência média e tal, né? Não, potência instantânea. É a derivada do trabalho em relação ao tempo. É o dW, né? dt. Agora, o dW, nós acabamos de ver, é dado por torque dt. Então, dW dt vai ser dado por R dt, R dθ, dt. Ora, dθ dt é ômega. Ou seja, a potência pode ser escrita como torque vezes ômega. Produto interno do torque pelo ômega, inclusive. Aí, lembrando do paralelismo, né? Potência para translação podia ser escrito como produto de F por V, ou seja, o produto interno dos dois vetores F e V. Aqui, potência escrita como o correspondente a F para a rotação, que é o torque, e o correspondente a V para a rotação, que é o ômega. Incrível esse paralelismo, vocês não acham? Aqui eu coloquei, não todas, mas apenas algumas equações para nos lembrar dessa analogia, ou nos lembrar desse paralelismo. São aqui as próprias definições das variáveis cinemáticas. Eu vou passar rápido, aí vocês têm acesso a esse vídeo, tanto nos próximos dias no MITS, né, como eu tenho colocado sempre no nosso site, nosso canal no YouTube, canal que eu abri para este grupo, Renato Las Casas. Então, a qualquer momento, vocês podem voltar a isso, né? Então, são as variáveis cinemáticas. Depois, como as variáveis cinemáticas são definidas da mesma forma que as variáveis da translação, nós vamos obter equações que interrelacionam essas variáveis cinemáticas na rotação, semelhantes em tudo às equações que interrelacionam essas variáveis cinemáticas na translação. Aí, apenas lembrando as definições de momento de inércia, de torque e de momento angular. São as definições. A partir das definições, nós chegamos a várias e várias outras expressões. Por exemplo, F igual a MA. F igual a MA na translação pode ser entendido como torque igual a I alfa. Torque sobre um corpo rígido, né, vai ser dado pelo I, que multiplica a aceleração angular desse corpo rígido. P é igual a MV. Nós temos para a rotação L é igual a I ômega. F é igual a dP/dt. Uma outra forma da gente escrever a segunda lei de Newton, né, escrever o F igual a MA. Nós temos o quê? Torque igual a dL dt. E aí vai, né? Energia cinética da translação, energia cinética da rotação equivalentes, trabalho para translação, trabalho para rotação, teorema, trabalho total igual a variação da energia cinética, também trabalho total na rotação igual a variação da energia cinética, impulso vai ser dado pela integral do F pelo tempo na translação, na rotação vai ser dado pela integral do torque no tempo. A própria definição de impulso, né, que vem da própria definição de impulso na rotação, o torque por um intervalo de tempo em que esse torque age. O que leva aqui impulso na translação igual a variação do momento linear, impulso na rotação igual a variação
do momento angular. Aqui, ó, olha aqui, ó, torque igual a dl dt, né? Então, dl é igual a torque dt. Torque dt seria o impulso infinitesimal, é igual a variação infinitesimal do dl. Potência, força escalar velocidade. Torque, potência, força escalar velocidade angular. Bom, gente, eu quero comentar algumas questões, mas antes disso, para a próxima aula, que vai ser na quarta-feira que vem, talvez não dê para eu comentar hoje todas as questões que eu gostaria. Então, para a próxima, na quarta-feira que vem, eu vou comentar as questões que sobraram, não consegui fazer esse comentário hoje, e depois partir para discutirmos alguns exercícios e problemas do capítulo 9 e do capítulo 10. Capítulo 9 são os exercícios 9, 20, 40, 41, 89 e 92. Capítulo 10, 4, 40, 57, 66, 83 e 103. Lembrando, já falei isso, mandei até aí no chat, né? Na próxima semana, hoje nós temos um teste, daqui a pouquinho ele está aberto, ou melhor, já abriu, 2h30 ele é aberto. E semana que vem nós vamos ter também 2 testes. Um na segunda-feira, que vai da segunda-feira, ele vai ser aberto às 8 horas da manhã e só vai ser fechado 48 horas depois. Ou seja, na quarta-feira, às 8 horas da manhã. E depois um outro teste normal, né? Na quarta-feira, que vai das 14h30 da quarta-feira, vai ser aberto às 14h30, até na quinta-feira, às 23h59, 23 horas e 59 minutos. Os 2 testes da semana que vem, assim como esse teste que vocês vão fazer hoje, já se refere à rotação de corpos rígidos. Ok? Mas vamos lá, nós temos alguns minutos ainda, não temos? Não, a aula acaba agora. Está acabando agora? Aham, 2h40. Não, então vamos ficar por aqui. Aí, semana que vem, na quarta-feira, a gente discute essas questões e talvez não dê para ver todos os exercícios que eu marquei. Mas discutindo essas questões, vemos alguns exercícios e depois, na quarta aula, a gente encerra. Quarta aula, né, dentro dessa matéria, nós encerramos a matéria, rotação de corpos rígidos. Tudo bem? Aham. Ô, gente, um ótimo feriado para vocês. Estudem muito. Como eu falei há pouco, estava conversando com o pessoal que estava no início da aula, agora nós estamos entrando na reta final, né? Ou seja, esse feriado vai coincidir que vão pegar a reta final do curso. Não apenas do nosso curso, mas dos cursos em geral que vocês estão tendo. Então, está na hora de vocês colocarem tudo em dia. Um abraço, gente. Um abraço. Bom feriado. Tchau. Tchau.